Mestre Tony Vargas na área, hein, pessoal? Acabou de chegar. Mestre Tony Vargas, por favor, manda um oi aí pra nós, pra mim conseguir já chamar o senhor aqui. Vai ficar mais fácil, mestrão. Opa, aqui é o Mestre Tony Vargas. Vamos lá, hein? Chegando, conectando, atenção, grande Gamete na área. Boa noite. Vargas aí, meu senhor. Chegando aí, beleza? Demais. Tamo juntos. O som aí tá tudo bom, mestre? Peraí que o áudio não foi bom. Oi. Tá tudo bem o som? Tá escutando legal, mestre? Tá tudo bem, meu querido. Tô aí, prazer estar participando com vocês aqui. E, enfim, né? Todo mundo aqui confinado, mas feliz aqui com os filhos, fazendo o meu trabalho. Nos aproximando de hoje, mestrão. Mestrão, é uma honra enorme falar com o senhor. Sempre, a cada vez que eu encontro o senhor, pode ser 3 conversa, pode ser 1 minuto de conversa. Parece um livro que abriu na minha mente, que vem. Ô, mestre, o som aí atrás que tá O som não está muito bom. Não, aqui não sei o que está acontecendo. Vou botar o fone aqui. Com o som. Agora melhorou. Eu acho que é porque está ali, né, o som na TV, que eu tenho que poder ver melhor. Aí estava interferindo, agora melhorou aqui. Aí tá bom pro senhor? Tá ótimo. Então tá bom, mestrão. Esse burguês me ligou agora, não tem essa live. Mas esse burguês me ligou agora, nem atendi, não sei o negócio. Mas esse burguês está tentando me ligar. Não é possível. Me liga no outro telefone, mas burguês, por favor. Já foi. Isso, tem que tirar o seu... Pronto. Alô? No meu telefone, desculpa, mestre, só um minutinho que ele... Eu tô... Tranquilo. Na live. Falou com ele aí? Avisa ele, o mestre, liga para ele. Ô, mestre, então me perdi um pouco aqui com esses 2, 3 telefonemas que chegou. Mas por que se o senhor tiver assistido? Aí liga no outro telefone da loja, a Moniz. A Moniz atende o senhor, mestre, por favor. Então, mestre, como eu estava dizendo, é sempre um ensinamento do senhor. O senhor é uma das bibliotecas, um grande mestre da nossa capoeira aí, mestre. Putz, grilo. E para mim é uma honra desvendar essa biblioteca viva aí, mestrão. Então, em primeiro lugar, mestre, eu queria saber quem é o senhor antes da capoeira, lá, desde o nascimento, lá, o senhor jovenzinho, para a gente saber tudo mesmo, mestre. É arquivo roda fidencial. Até bem difícil pensar nisso, né? Eu estou exatamente hoje, né, nesse dia de hoje, completando 62 anos de idade. Aí, parabéns! Quantos parabéns aí, rapaziada! Aniversário do mestre! Obrigado. Vamos cantar parabéns no final. Vamos lá, vai lá, mestre. Obrigado. É um prazer estar aqui nesse dia especial para mim. Mais especial ainda porque é o dia do aniversário, mais festinha também, né? Eu tive essa honra de fazer no mesmo dia, é uma grande honra. Enfim, quando Deus olha para a pessoa ser especial, ele faz certo, não é? Olha, Wellington, é bem difícil pensar a vida antes da capoeira. Eu fui um menino pobre, muito... Pobre, quando a gente diz, é de família humilde, né? Porque de pobre não tem nada. Quem está numa família que ama, que cuida, né? Que dá o melhor para o seu filho. Então, isso não é pobreza, isso, pelo contrário, né? Isso é precioso. Mas eu fui um menino normal e precoce em alguns aspectos. Quer dizer, eu aprendi a ler e escrever muito cedo. E tive sempre um interesse muito grande pela leitura, pela palavra. A palavra escrita me fascinou. Eu aprendi a ler e escrever com 4 anos de idade. Com 5 anos, assim, eu escrevia e lia fluentemente. O que era uma coisa difícil naquela época.
não era muito comum. Eu me interessei para ler com 6, 7 anos, eu lia muito, né? E a palavra escrita me fascinava. Enfim, eu comecei, tenho versinhos com 6, 7 anos, tentativas de rima, quadrinhas, né? E tudo mais. Então, isso era uma coisa que estava latente em mim desde aquela época. Mas não tem muita coisa para falar antes de ser capoeira. Eu comecei capoeira também precocemente, com 10 anos, precocemente para aquela época. Hoje em dia tem capoeira infantil, nós temos aula para crianças de 2 aninhos, né? E tudo mais, somos especializados, inclusive eu e meus filhos, nesse tipo de trabalho. Mas naquela época não tinha isso, era capoeira, né? E aí nem tinha essas aulas tão regulares e tudo. Então, quando eu encontrei a capoeira, eu tinha 10 anos. Quer dizer, antes disso, não foi muita coisa que aconteceu. Aconteceu uma vida normal de uma criança humilde, advinda de uma família humilde. Minha mãe era analfabeta, meu pai era chefe de trem, que trabalhava na Central do Brasil, né? Mas eram pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas que batalhavam, né? Minha mãe costurava, era uma costureira fantástica, uma cozinheira excelente. Meu pai era um operário, né? Como tantos outros que escrevem a história desse país. Então, tenho muito orgulho, meu irmão, Carlos Augusto, Caíto, minha madrinha, que foi uma pessoa que eu costumo dizer que me deu asas, né? Era irmã do meu pai, ela me ajudou muito a me tornar uma pessoa talvez mais sensível, apesar das dificuldades e tudo mais. Depois é a capoeira. Lógico. E como é que se dá o primeiro contato do senhor, mestre, com essa nossa arte aí, mestrão, que levou o senhor para dentro da capoeira? Então, mais ou menos em volta disso, eu bem novinho ainda. É tão difícil, rapaz. Às vezes eu penso numa criança de 10 anos hoje, 11 anos, e penso numa criança de 10 anos, 11 anos que eu fui. E vejo uma diferença muito grande. A gente tinha uma outra cidade, tinha uma cidade muito mais segura, por outro lado, tinha muito menos informação, mas, por outro lado, tinha uma formação mais sólida. Enfim, às vezes eu me acho muito mais esperto, né, naquela época do que uma criança de hoje, 10 anos, mas muito menos informado também. Enfim, eu sei que eu fui fazer capoeira. E fui por acaso, porque um primo meu falava de capoeira, mostrava uma coisa ou outra. Eu queria muito ver aquilo de perto. Um dia ele me levou, era aos domingos, né, numa quadra de uma casa que alguém tinha emprestado para o mestre Roni, que foi meu primeiro mestre. E eu fui ali sem saber de nada, fiquei sentado vendo aquilo e balançando, né? Porque por aquele ritmo, imediatamente, quando foi feita a roda, aquilo imediatamente me tocou, me levou, mexeu comigo. E eu estava lá me mexendo. Meu primo, que era muito brincalhão, disse ao mestre que eu fazia capoeira, né? E o mestre então me chamou e lá eu fui, ele estava me chamando, eu fui. Só tinha eu também, não tinha plateia, né? Era uma coisa assim, capoeira. Hoje você vê uma aula com 6, 8 pessoas, é uma aula vazia, todo mundo chora, né? Isso era o normal, 4 pessoas, né? 5 pessoas. A capoeira era outra capoeira há mais de 50 anos atrás, né? Lógico. Então eu fui até lá, entrei e eu sabia fazer o AU, que eu nem sabia que chamava AU, que era uma coisa que eu ficava brincando na rua. Aí eu dei aquele AU, porque eu vi que todo mundo fazia aquilo para começar, e depois era pé passeando e eu não sabia o que fazer. Eu lembro de, pô, menino, escreva, falou alguma coisa, sei lá, se defende, não lembro bem exatamente as palavras, mas eu não sabia o que era aquilo, nada daquilo. E ele mandou eu sair, e depois ele falou comigo, pô, você não sabe capoeira? Sabe ou não sabe? Eu falei, não sei nada. Ele olhou assim, meu tipo tal, falou para mim que eu levava muito jeito. Ele disse, olha, você arruma o dinheiro aí para mensalidade e tudo, e vem, pode se matricular, porque você vai fazer bem a capoeira. Só que eu não tinha dinheiro, né? E aí eu virei as costas assim para ele, muito obrigado, mestre. E as lágrimas começaram a descer. Eu tinha dito a ele que eu não tinha dinheiro. Eu lembro dele me chamar e falar, ô menino. Eu falei, caramba, agora ele vai ver que eu estou chorando, vai piorar tudo, né? Eu virei, ele disse, você não tem mesmo dinheiro para fazer capoeira? Eu digo, não, senhor. Então arruma uma calça qualquer e vem treinar.
Que Eu já legal. contei isso algumas vezes, né? No meu disco, no livro, sei lá, citei muitas vezes isso. Eu digo que se a alegria matasse, eu morria. Ali eu comecei a ter um contato com a capoeira muito diferente do que é ter uma aula de capoeira hoje, enfim, e fui indo, né, na minha trajetória. Que legal, mestre. E o mestre, e o contato com o mestre Peixinho, quando chega, o senhor ficou muito tempo com o primeiro Isso mestre é ou um não? pouco depois, né? Nesse inteirinho aí, eu conheci tive a honra de conhecer o Sim, mestre Toro e de ser sim. também um aluno do mestre Toro, do Grupo Corda Bamba, do Rio de Janeiro, um ícone da capoeira Olha, carioca, da capoeira como um todo. E ali também aprendi muitas coisas. Ali mais um pouco ainda a musicalidade me tocou, porque tudo que se fazia no mestre Toro tinha música, a gente ia fazer uma apresentação, ia cantando no ônibus, voltava cantando. Ali, para mim, foi um grande local de ensinamento. E conheci os grandes bambas da capoeira do subúrbio carioca, né, da capoeira do Rio de Janeiro. Grandes e grandes e grandes mestres. Eu até prefiro não ficar citando, porque eu tenho medo de lógico. esquecer algumas. Né? E o mestre Toro foi muito importante para mim. Mas eu entrei na faculdade e estava com muita dificuldade de treinar, já estava morando na Zona Sul, com essa minha mãe madrinha, que me ensinava a voar, como eu falei antes. E aí, na universidade, eu conheci o mestre Mosquito, do Grupo Senzala, e ele me disse, olha, você tem uma condição fantástica. E ele estava fazendo medicina, não estava podendo mais dar aula de capoeira, né? A medicina é um curso que a gente sabe que é bem complicado, ele estava já muito tomado pela medicina, pelo curso, por tudo, e até que, então, meio que por intermédio dele, ou por indicação dele, eu fui conhecer o mestre Peixinho, nos anos 70 ainda, né, 76, final 77, e ali eu tive que passar por uma mudança muito grande, era muito diferente do que a Senzala fazia, do que eu conhecia. Eu já tinha um tempo de Entendi. capoeira, né? Um bom tempo de capoeira, mas era um menino, né? Ô, De mestre, me diz o 18 anos. seguinte, assim, e o senhor se recorda, assim, do momento de uma roda que ficou marcado para o senhor lá no Mestre Toro, mestre? O senhor se recorda, assim, de um Eu momento tenho que algumas ficou... lembranças de um mestre Toro fantásticas, né? Porque o mestre Toro ele é mágico. Ele é mágico. Ele é uma pessoa que exala magia o tempo todo. É aquela capoeira que não tem muito a ver com academia. Ela tem a ver mesmo com o que a gente chama, né, de mandinga, tem a ver com o que a gente chama daquela respiração, é o negro respirando a capoeira. Né? O mestre Toro trabalhava na feira, o mestre Toro aprendeu capoeira ali, o mestre Toro da festa da penha. Não tem nada mais E popular sempre, do que mestre, isso. sempre com a Aquilo, camisa na cabeça, aquilo desde aquela tudo, época. aquilo tudo é ele. E teve um momento que me marcou muito no mestre, que a gente tinha um batizado, foi onde eu ganhei o meu cordel, foi o último cordel que eu recebi. Né? Logo depois eu passei para a Senzala, que foi o cordel azul. Né? Na época, Usava depois as desse cores da cordel. bandeira. Exatamente. Eram os cordéis criados pela federação, né? A primeira graduação, depois do Grupo Senzala, foi a primeira graduação, que foi aceita por um número muito grande de pessoas. E eu, com esse cordel, a gente ia ganhar e tinha um problema. O mestre resolveu fazer um, um piso melhor para receber os convidados, onde ia acontecer, mas era o ali. E a Academia Leopoldinense, na Penha. E aí a gente tinha que fazer. Rapidinho, todo mundo trabalhando, pegando pedra, fazendo. Mais um ensinamento assim para a minha vida. Todo mundo trabalhando em mutirão, essa coisa do subúrbio, do gueto, do povo, que se une para fazer. Muito legal. Fortalecendo os espíritos, fortalecendo a coletividade da capoeira. E aí, quando chegou no dia, ameaçou a chover e não podia chover, porque ia atrapalhar tudo. E uns pinguinhos caindo e a gente apavorado. E eu lembro que alguém que tinha... Porque naquela época a gente não ficava falando com o mestre o tempo todo, porque não tinha essa abertura, não. Não Acabei tinha, por tinha ali. nada. E aí alguém que tinha mais coisa falou, mestre Toro,
Ô, Touro, sei lá, vai chover, né? Vai estragar, o piso não vai secar. Ainda era cedo, a gente tinha esperança do solzão para terminar de secar, para fazer o negócio de tarde. Né? E vai estragar todo o nosso trabalho. Ele falou, não vai não. Como não vai não, mas eu já falei que não vai não. E aí, estava falado, ele pegou um charuto, foi lá fora, fumou o charuto, ninguém chegou perto, ninguém se meteu. Ele não ficava fumando charuto, né? Era uma coisa diferente. A chuva parou, o sol abriu na hora. Nossa Senhora. Secou. E aí, grandes mestres de capoeira aquele dia foram lá, o irmão dele, mestre Tintinho, enfim, como eu disse, não tem nem como falar um número de tantos nomes importantes, mestre Paulão, mestre Mentirinha. Ai, meu Deus, foi tão bonito e tudo aconteceu. Eu não tenho como esquecer dessa passagem com o mestre Touro. Mas foram muitas outras, muitas e muitas outras. O mestre Touro é um grande mestre e era aqueles mestres que já estão naquela posição de a gente fica do lado dele, já basta para aprender. Já basta para aprender, só a energia dele, né? Mas já contagia. Ô, mestrão, e as rodas dessa época aí? Qual eram as rodas que tinham fora do mestre? Então, além de ter a roda dele, quer dizer, já existia a roda do mestre Martins, os grandes ícones do momento, né? Naquele momento, o mestre Martins, o mestre Dentinho, o mestre já tinha, nessa época, a roda de Caxias, mas teve uma roda que foi aquela roda onde iam os bambas, e até o pessoal da Zona Sul, que eram os meninos da Zona Sul, que na casa era a senzala, que eu não conhecia, né? Não sabia nada sobre isso, também às vezes iam lá, que era a roda do mestre Zé Pedro, do grande mestre Zé Pedro, que era em bom sucesso. Esse era um cara que conseguia reunir diversos mestres em torno dele, era um sobrado, em frente à estação, e ele tinha uma força muito grande, né? Uma figura muito forte, muito respeitada, né? Bravo, né, mestre? Bravo, né? Ele é um dos criadores do Bop. Do Bop, né? O mestre Pedro é uma história fantástica. E aí a gente ia lá. Eu garoto, né, ainda. Quer dizer, isso aí foi assim que eu entrei no mestre Touro. Eu estava lá com 15 anos, sei lá. Eu ia lá e jogava minha capoeira quando tinha oportunidade. Mas, na maioria das vezes, era uma roda onde quem ia jogar os bambas, né? A gente estava mais era para aprender olhando e muito feliz de poder... A outra coisa que mudou muito, hoje em dia, se o cara não joga, fica zangado, quer sair da capoeira, pô, foi até lá, não joguei. Pô, a gente só de poder estar lá, já estava dando graças a Deus, quando o mestre pedia para a gente para comprar um cigarro, comprar alguma coisa, fazer algum favor para a gente, era uma honra, a gente agradecia o mestre eternamente por ele ter nos solicitado, a gente se sentia absolutamente honrado em servir o mestre capoeira para poder estar perto dele. Então, claro, eu sei que as coisas mudam, mas eu tenho essa imagem, esse sentimento. Eu sou péssimo de data, tá? Eu sou péssimo de guardar as coisas na minha memória, é horrível. Eu crio muito. Agora mesmo, a gente estava brincando com meus filhos aqui, eu fiz 3 músicas na hora. Eles gravaram, graças a Deus, que eu não lembro uma história. Uma delas. Nenhuma. Mas esse sentimento da roda do mestre Pedro, que a gente entrava, a barriga tremia, porque sabia que naquele espaço pequenininho, aquele espaço ia ser ocupado por um ritual. E aquele ritual ia ser feito por nós também, mas pelos bambas da capoeira. Né? Então ia chegando gente, né? Ia chegando gente de todo canto, e o bicho pegava, e a gente estava lá pequenininho, querendo... Só olhando. E pena que não tinha celular, não tinha câmera, né? Não. Porque estava aqui só na mente, não é? Quem viu o mestre Burguês estava lá, eu estava, o mestre Paulinho Godoy estava lá. A gente mestre Paulinho Godoy. E aí a mulherada, mestre? A mestre Sueli já... Tá, pois é, já estava tantas meninas. A Sueli é das pioneiras, né? Junto com a mestre Olfato. Elas duas eram um par muito importante, vindas lá do mestre Martins. Né, 2 meninas que chamavam a atenção por já estar na capoeira e jogando uma capoeira diferenciada. Era um capoeira, porque é diferente treinar capoeira, né, cara, e virar capoeirista. Lógico. Então tinha uma menina ou outra que treinava ali um pouquinho de capoeira, muito timidamente,
elas já eram capoeiras, já se faziam capoeiristas, já tinham um outro approach, um outro contato com a capoeira diferenciado, né? Por isso é que são também quem são. Né? Lógico. Ô, mestrão, e não tinha muito, digamos assim, a mulherada que se chegava e se impunha e ficava no meio, não é, mestrão? Bastava ter um pé para dentro da roda, né? E ser boa de capoeira, que nem o senhor pegou e falou. Ser capoeirista, né? Pois é, Wellington. Na verdade, bicho, eu acho que a capoeira ela sempre aceitou todo mundo. Falando de capoeira inclusiva, acho que a capoeira sempre foi inclusiva. Sempre foi. Inclusiva. Nessa época, um pouquinho depois, quer dizer, nessa época, o mestre Marlon, por exemplo, que era, infelizmente já não está entre nós, que Deus o tenha, mas que era um deficiente físico, estava ali jogando capoeira. E ninguém nunca jogou com ele diferente ou não sei o quê. Ele, coitadinho, não tinha essa não. Capoeirista, jogando capoeira. Então, claro que a capoeira era uma coisa de homens, muito mais de homens, né? Tradicionalmente, mas as meninas foram chegando e foram ocupando seu espaço. Há pouco tempo me perguntaram o seguinte: uma mulher toca o gunga no seu a gente chama, né, o nosso ritmo de ritmo, né? Mesmo, mas a gente chamava assim. Então não chamo, procuro não chamar de bateria ou charangue, porque a denominação do mestre Feixinha era o ritmo. Olha o ritmo, faz o ritmo, monta o ritmo. Toca no seu ritmo, uma mulher, e olha, se ela souber tocar, se ela tocar bem, com propriedade, se ela tocar com emoção, se ela tocar com energia que requer o momento, ela toca. Ela, um homem, qualquer um. Né? Se a pessoa não tiver isso, ela não está preparada naquele momento para assumir. A minha primeira corda vermelha foi dada para uma mulher, né, que é a mestra Cristiane, que, por sinal, toca pra caramba, canta muito bem, e eu passo o gunga para ela com muito orgulho, segurança e tranquilidade. Então, claro, se não toca, pode ser homem, mulher, pode até ser mestre, ter um título de mestre. Eu vou dizer, amigo, por favor, pega um pandeirinho, porque não está legal. Isso aqui é um ritual. Não é hora de aprender, não dá para brincar. E também não é para todo mundo. Não é tudo para todo mundo, não. Lógico. Ô, mestrão, só dar um recado aqui, ó, gente. Eu vou pedir de novo. Nós não vamos responder perguntas que venham para cá. Mandem no direct para a gente não se perder, a gente aproveitar muito o mestre, tá bom? Faço de novo esse apelo a vocês. Não façam perguntas aí. Manda no direct ou no telefone 95629-1608. Aí no final a gente pega e faz uma bateria de perguntas, tá bom? Para a gente não se perder, por favor. As perguntas já passaram lá para cima, depois vão falar que a gente não respondeu. É muito difícil, né? No outro dia eu fiz a live também. Não, é muito difícil, rápido, é muito difícil. Mas... Ontem, com o mestre português, nós ficamos 4 horas, mestre, por causa das perguntas. Quando eu fiz, era... Não dá. Então, mestrão, vamos lá, mestrão. Aí o senhor pega e chega na senzala através do mestre Mosquito, é isso, mestrão? Então, através dessa indicação de mestre Mosquito, eu na universidade faço uns treinos com ele e vou lá buscar o mestre Peixinho, né? Chego lá na Travessa Angrense, a célebre Travessa Angrense, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, no coração de Copacabana. E encontro aquele cara, que eu já tinha visto algumas vezes, pequenininho, de falar muito pouco, de fala muito curta e objetiva, monossilábico, completamente diferente do mestre Touro, branco, louro, com cabelo até a cintura, parecendo mais um surfista do que um capoeirista, e fico tentando entender essa diferença. Na verdade, eu destoava de todos que ali estavam, com o meu jogo, com a minha forma. Eu era um suburbano. Embora eu tivesse convivido muito com a Zona Sul, eu acho que o subúrbio estava em mim, como está até hoje. Eu tenho muito orgulho disso. Mas eu tenho uma quebrada que é do subúrbio e não nego, nunca neguei. E aí foi um pouco difícil, né? Porque, na verdade, eu precisei desconstruir uma série de coisas para aprender aquela coisa que era tão diferente, aquela técnica que era tão diferente, aquela técnica, né? Eu nunca tinha nem ouvido muito isso, técnica, era uma coisa muito mais intuitiva,
a capoeira que eu estava aprendendo. Não estou desmerecendo em nada. Lógico, Até porque hoje eu busco a intuição o tempo todo, com os meus alunos e tudo mais no meu trabalho. Mas era uma coisa muito mais intuitiva. Eu cheguei ali e encontrei uma coisa muito mais organizada, arrumada, né? E eu falei, caramba, como é que vai ser isso, né? Como é que eu... enfim, capoeira é aquele negócio, seja onde for, Zona Sul, Zona Norte, o pessoal brinca, encarna, então eu me senti discriminado no primeiro momento e tudo, menos pelo mestre, que só olhava e não falava nada e mandava eu fazer as coisas. Então, aconteceu coisas muito engraçadas, porque eu não sabia se ele gostava de mim. Estava positivando ou negativando? Se eu estava incomodando, entendeu? O que era? O que eu estava fazendo? Bem engraçado, assim, esse primeiro momento. Mas foi então, isso. E quem eram os seus contemporâneos nessa época, quando o senhor chega ali na academia do Mestre Peixinho? Quem é que estava ali, mas que o senhor lembra que está até hoje com a gente, ou que se afastou, que marcou o momento? Da minha época, que eu posso dizer que era aluno ali junto comigo, não tem ninguém. Os alunos que tinham, não foram pessoas que continuaram na capoeira, até porque todos tinham outras profissões e tudo mais. Meu grande parceiro, que foi o Leão, há muito tempo não está mais, é advogado, professor de educação física, há muito tempo que não está. Outros parceiros que eu tive dessa época, né, de chegar lá, não estão. O Chocolate, que já partiu, enfim, o pessoal não conheceu. E outros tantos que eram ali alunos do mestre e que não permaneceram, né? Tinha os mestres, quer dizer, que não se chamavam mestres, era interessante também. Foi outra coisa que eu estranhei muito. Que eu chegava e todo mundo falava peixinho, gato, camisinha, e eu olhava aquilo e falava, caramba, os caras chamam os mestres pelo nome. Que coisa estranha, né? E eu não conseguia. Então eu falava mestre Peixinho, mestre Itamar, que era, né, hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia é a pessoa que tem sido o meu mentor, o mentor da minha escola, nos ajudado muito, né, pelo que eu agradeço muito, se ele estiver vendo aí. Muito obrigado, querido mestre, por toda a ajuda. Queria conversar com ele também, mestre, me faz essa ponte, queria muito conversar com ele. Isso, é uma enciclopédia do Grupo Cesar. Isso, tá? exatamente. E ele era uma pessoa que estava lá na Travessa Angrense, sócio do mestre Peixinho, que também me recebeu, apesar de eu estar ligado diretamente ao mestre Peixinho, às aulas do mestre Peixinho. O mestre Itamar me ensinou e me ensina muita coisa, devo muita coisa a ele. Enfim, estavam esses mestres todos, o mestre Gato aparecia, o mestre Gil aparecia, às vezes com um pouco menos de frequência, mas aparecia, o mestre Garrincha estava sempre lá, Sorriso, que ainda não era corda vermelha, nós fomos inclusive corda marrons juntos, mas ele estava na fundação do grupo e eu não, todo o meu respeito ao mestre Sorriso, né? Enfim, todos esses mestres, o mestre Preguiça também, eles apareciam ali, e quem dava aula era o mestre Itamar e o mestre Peixinho. Né? Os o dois mestre que davam aula. frequentava a academia na época. Né? Mestre Arracha, né? De corda marrom, o mestre Gonzenza, que morreu, grande mestre Cláudio Moreno, que também partiu, que na época era um aluno de mestre Camisa, né? Mas um dos maiores. Está travando, mas o meu querido amigo, que depois treinamos muito juntos, mas esse também era aluno do mestre Camisa, mas treinou muito comigo dentro da Travessa Angrense, né? Ele foi um capoeirista Washington, um capoeirista fantástico também. Parou também, mas parou. Oi? O Washington Parou também, parou. Ele se afastou, fez outras lutas e tal, mas ele é aquele capoeirista que eu acho que vai ser capoeirista para sempre, porque é fantástico. Enfim, e do meu tempo dentro do mestre Peixinho, não tiveram outros. Foram chegando. Eu já estava lá, já tinha, como é que se diz, me acostumado àquele estilo de capoeira, já tinha ganho minha corda azul, minha corda verde. Aí chega o mestre Ramos, que passa a ser meu aluno, né, fica comigo
bastante tempo treinando comigo, até o momento que eu me afasto. Vai chegando o Azeite, o mestre Marrom, que hoje está na Capoeira Angola, teve as primeiras aulas comigo e depois passa a ter aulas com o mestre Peixinho. O mestre Ramos continua tendo sempre aulas comigo um bom tempo. Vem o mestre, hoje mestre Feijão, um menino muito tímido, que trabalhava ali ao lado, passa a fazer parte. Chega o mestre Abutre, e vão chegando. Aí essa geração, sim, é uma geração onde os capoeiristas ficaram. Se pensar nessa geração, a gente tem o mestre Ramos, o mestre Feijão, o mestre Abutre, o mestre Deco, o mestre Amendoim, que não chamaram essa senzala, mas era essa geração, o mestre, não sei se eu estou esquecendo alguém, Cláudio Arruda, né? Então, uma geração onde muitos ficaram, o mestre Marrom, que eu falei, muitos ficaram. Né? Na minha geração, infelizmente, eu fiquei como um dos únicos, né? Dessa geração. Ô, mestre, e o mestre Tabosa também tem uma passagem com vocês? Deu uma travada aí? Tá cortando. Oi, não estou te ouvindo bem. Então tá meio ruim, né? Agora melhorou? Ah, tá, voltou. Voltou, que bom. O mestre Tabosa também teve uma passagem com vocês? Então, o mestre Tabosa, nessa época, eu via o mestre Tabosa também quando ele vinha ao Rio de Janeiro, amigo do mestre Peixinho, mas nessa época eu era aluno. Apesar de que nessas aulas isso não era tão assim, para mim, eu trouxe isso. Né? Aluno era aluno, então eu não era um aluno muito ousado. Né? Então, o mestre Tabosa aparecia ali, depois eu tive outros contatos com o mestre Tabosa, através do mestre Peixinho. Né? Mas esse contato que ele teve é anterior a esse tempo que eu estou falando. Anterior. O contato que ele teve é bem anterior. Né? É mais velho que eu, a geração do meu mestre. O mestre Itamar. Ele é contemporâneo. A história, o mestre Itamar foi a Brasília, sabe bem dessa história desse povo todo de Brasília, que também teve uma influência do Grupo Senzala e também ajudou, pelo que eu sempre ouvi, na formação do grupo também de várias formas. Mas aí já não sou eu, já sou de uma outra, eu sou de uma segunda, vamos dizer, geração do Grupo Senzala. Entendi, Marcelo. Porque, na minha opinião, Marcelo, o Grupo Senzala foi fundamental no crescimento da capoeira e na expansão da capoeira do mundo, não é, Marcelo? Principalmente nessa época do senhor, tal, que eu queria que o senhor contasse até um negócio que eu sempre lembro, que eu assisti aquela fita lá, que era meia preta e branca, vocês entrando naquele palco lá, no famoso Berimbau de Ouro, mas isso daí eu sempre assistia, via muito isso daí. Eu queria que o senhor contasse um pouco desse momento aí, mas... Pois é, são dois momentos, né? Dois, vai lá. Ouro, ótimo. O Berimbau de Ouro foi foi um festival que foi feito também antes de eu chegar. Ele é ainda dos anos 60. Né? Sei. Não teve dois, Márcio? Oi? Não foram dois? Foi só foram um? Três. Mas todos foram nesse período. Certo. E, na verdade, eu conheci o senhor Fontes, que foi quem idealizou isso, que era um apaixonado, na época, pelo folclore. A capoeira se incluía muito nesse viés aí, nessa época do folclore, e ele idealizava um apaixonado pela cultura. A outra pessoa da qual talvez mestre Gato e mestre Itamar possam falar muito bem para você, porque eu conheci ele já, um senhor, em um outro momento, mas tive a honra de conhecê-lo. E aí ele idealizou esse festival, que não era um campeonato, era um festival onde os grupos se apresentavam, e o grupo que se apresentasse melhor, com mais propriedade, encantasse mais com a sua apresentação, ganhava o Berimbau de Ouro. E como o Grupo Senzala ganhou por 3 vezes consecutivas, então ficou com o Berimbau de Ouro. Aquela filmagem que eu apareço na TV, não sei se você se referiu, sim. Preto, então, aquilo já é depois, eu acho que eu não me lembro se é no início dos anos 80, mas tem lá a referência. Né? Aquilo foi Nestor Capoeira, que
também é um grande inspirador para mim, como mestre, como escritor, como pensador, romancista, enfim, uma pessoa magnífica. A gente teve muitos momentos juntos, felizmente para mim, aprendi muitas coisas. E naquele momento ele conseguiu uma apresentação, ou duas, se não me engano, na TV Cultura. Né? Sim. E ali eu fui como um aluno, né? Com muito prazer de estar no meio daquela rapaziada, principalmente acompanhando o meu mestre, o mestre Peixinho, e o grande mestre Nestor, para divulgar a nossa cultura. Aquilo foi muito importante na época, ele divulgou bastante, e até hoje, né, eu acho que quando a gente vê aquilo, a gente sente como a capoeira, naquela época, estava brigando, tentando, lutando para ser reconhecida. A gente não chegou aqui sem ter passado por outras coisas, e antes de nós vieram pessoas que fizeram tanto ou muito mais, até sem reconhecimento nenhum, né, sem registro nenhum. E a gente deve ser muito, sempre grato a essas pessoas, honrar as nossas ancestralidades. Nossa. Mas nessa eu já estava lá, felizmente, e como vocês puderam ver ali, eu podia interagir com o meu mestre, jogar um pouco de capoeira e tentar, não importa muito o que eu fiz ou não fiz, o que importa é que eu estava ali tendo a honra de, junto com os outros, com a coletividade, somar pela capoeira e para a capoeira o nome do Grupo Cesar. É isso aí, mestrão. Mestrão, e para a gente reviver um pouco esse... Putz, grilo, o mestre Burguês falou muito bem dele, todos os contemporâneos que viram, que conviveram com o seu mestre, com o mestre Peixinho, pegam e falam dele. Eu mesmo tive a oportunidade de pegar 1, 2 cursos dele. Ele sempre foi muito técnico, mestre. Eu queria saber onde que você via mais o diferencial do mestre assim, ele sendo esse doutor, não sei nem como definir direito, mas ele tinha um diferencial que era na roda e também durante os treinos e tudo, mestrão? Aproveitar a deixa aí para agradecer muito ao mestre Burguês. Foi uma pessoa que sempre, principalmente quando o mestre já estava doente, tudo, teve muito carinho com o mestre, sempre me manda alguma coisa do mestre. Muito obrigado, Burguês. Tá? O Burguês tem um acervo gigantesco, uma das pessoas mais importantes aí no cenário da capoeira, e ele sempre tem um carinho de me mandar uma foto do mestre, uma referência ao mestre. Então fica aqui publicamente o meu agradecimento a esse grande mestre de capoeira, que é o mestre Burguês. E, realmente, o mestre Peixinho era um cara pequeno, né, de baixa estatura, que baseava o jogo dele totalmente em técnica. Eu nunca vi o mestre cometer uma grosseria com ninguém, mas eu já vi pessoas passarem um sufoco muito grande jogando com ele, porque a precisão dele era cirúrgica. E se não apelasse, era complicado para jogar com ele. Muitas vezes eu pensei que ele não fosse conseguir em determinados jogos, pela maldade, às vezes, do oponente, e ele ter no finalzinho de tudo um recurso que eu não contava, e eu ter que me recolher assim, a minha insignificância nesse sentido, falar, pô, não tive nem olhar para imaginar, que fará para fazer, né? E ele era assim no jogo e era assim no treino também. Então, às vezes, era muito difícil, que você tinha certeza que estava fazendo uma coisa correta, e, de repente, ele falava, velho, tá legal, mas veja bem. Aí, falava, caramba, lá vem. É um pouquinho mais para cá. Esse pouquinho, às vezes, era uma coisa que, para mim, era milimétrica, mas a diferença que fazia era total. Compreender isso como um conceito, para mim, foi muito difícil e continua sendo, porque a visão dele, sem dúvida nenhuma, era uma visão privilegiada, né? E eu conto, inclusive, no livro meu, que a gente foi fazer um treino, eu tive muita sorte, sempre de poder contar com essa generosidade dele, dos outros mestres, e era um treino, eu, ele, mestre Gato, imagina que honra, que prazer, né? Na casa do mestre Gato. E aí treinamos um pouco, e alguma hora fomos jogar. A meu filho que está me mostrando que essa história está aqui no fragmento. Aí, ó, o livro, hein? Ô, gente, aproveita aí. Pois é, a gente não está com o livro,
no momento, mas em breve a gente vai estar e vai distribuir aí para vocês, vai estar distribuindo novamente o fragmento sobre ele. Tem essa história, por isso que ele lembrou de eu mostrar o livro aqui. E aí chegou a hora de jogar. E o mestre Peixinho, pô, então, vamos dar uma jogadinha aqui de treino, né? Sem música, sem nada e tudo. Aí na jogada a gente deu uma U assim para sair. Eu vim com a meia-noite de frente, tinha uma meia-noite de compasso parada aqui, a 2 dedos do meu rosto. Eu falei, mestre, tá legal. Ele falou, não, tá legal o quê, pô? Vamos lá. Eu falei, não, mestre, você não entendeu. Esse jogo acabou. E não acabou, porque vai ficar dentro de mim para sempre. Posso ler um negócio que eu escrevi para ele aqui? Lógico, mestre. Por favor, mestrão. Isso aqui foi escrito há muito tempo. Ele estava ainda com a gente aqui em terra. Pequeno, grande guerreiro, eu queria ser mais poeta, mais maduro para criar uma forma, um canto, um verso para lhe homenagear. Meu mestre, meu camarada, meu pai, amigo e irmão. Meu poema é bem pouco, perto da minha emoção. Mestre Peixinho da Senzala, seu nome está na história. Eu quero estar ao seu lado, enaltecer sua glória. Que sejam os seus os meus versos e a força da minha mão. Toda a minha lealdade, toda a minha gratidão. Que todos os seus discípulos possam agora compreender qual grande é a energia que emana de você. Pequeno, grande guerreiro, eu lhe louvo, lhe respeito e peço a Deus que lhe dê tudo que você tem direito. E que todos os alunos, com orgulho no coração, cantem juntos. Viva o mestre, porque o meu mestre é bom. Sensacional, mestre. Sensacional, gente. Único Desculpa aí, jeito é um pouco difícil, mas isso foi feito com ele em vida. E graças a Deus eu fiz em vida. Isso para ele, escrevi isso em vida e li para ele. Veja bem, nesse Peixinho tinha isso, tinha essa aura, tinha essa técnica e tinha muito mais do que isso. Né? Porque conheci muitas pessoas técnicas e muito técnicas. Né? Mas eu acho que ele ia além, a visão dele de capoeira ia além só da técnica. Né? Mas foi muito gratificante vê-lo. Tinham aulas muito engraçadas. Ele deu uma aula uma vez só para muito graduados. Quer dizer, na verdade, a maioria eram mestres já, contramestres, jovens, né? E tudo fazendo a aula, fazendo mesmo a aula. E teve uma hora que ele falou, pô, não dá, mestre. O senhor está dando aula de capoeira, o senhor está dando aula de física. Porque era tanto detalhe, né? E o interessante, quer dizer, é que não era um inventar, porque hoje em dia as pessoas querem como se fosse obrigatório inventar alguma coisa. Né? Não é. Você não tem que sair inventando. Não é para todo mundo isso. Ainda mais em capoeira. Mas ele criava as coisas com uma precisão, com um carinho, com um cuidado muito grande. E aí nunca falava de alguma coisa, nunca, que ele não tivesse testado muito, que ele não tivesse pensado muito, que ele não tivesse compartilhado muito com quem ele achava que merecia, que podia contribuir de alguma forma com aquela ideia. Então, é isso. Que legal, mestre. Peço a todos aí pra gente. A gente só deixa as pessoas morrerem se a gente esquece delas. Então, vamos sempre aí compartilhar coisas do Mestre Peixinho. Coisas boas, gente. Vamos sempre lembrar do Mestre Peixinho aí nas nossas rodas que a gente faz. Contar para os nossos alunos quem foi o Mestre Peixinho, quem foi os nossos baluartes. Mestre, está aí? Acho que o mestre travou. Está vendo o mestre? Não, estou travado também. Opa, voltou, mestre. Desculpa, tocou aqui o telefone, todo o telefone do meu filho, que é o telefone melhor que o meu. Entendi. E aí, caiu. Mas vamos lá. Então, não, mestre, o que eu estava falando aqui, mestre, é o seguinte, estava só deixando um recado, mestre, que as pessoas só morrem se elas caírem no esquecimento. Então, eu estava pedindo a todos para sempre comentar com seus alunos, deixar sempre o Mestre Peixinho vivo na nossa memória, sempre postar coisa deles, não compartilhar coisa ruim da capoeira. Vai compartilhar uma coisa ruim, não compartilha uma bela foto do Mestre Peixinho com esse poema maravilhoso que o Mestre Tony acabou de
acabou de declamar. Pô, gente, daí a gente vai estar sempre ele vivo com a gente, a energia dele vai estar entre nós, entendeu? E quem sabe a gente, no meio dessa energia, a gente não capta alguma coisa para nós, tá bom, gente? Grande Mestre Peixinho, viva Mestre Peixinho, mestre. De coração, mestrão. E me diz o seguinte, mestre, e o maior momento assim que o senhor tem, fora essa meia-lua parada aí na tua fonte aí, mestrão, com ele do lado? Voltou. Opa. Oh, desculpa, mas... E, mestre, me diz o seguinte, qual é o maior momento que você guarda dele aí, fora essa meia-lua aí parada na fonte, ou não é, mestrão? Que o senhor guarda, que o senhor pega e sempre lembra dele em vida, assim, mestre? Que o senhor carrega com o senhor? Tem um outro momento que eu não vou me esquecer nunca, que foi no pé do berimbau. O mestre não gostava muito Era muito engraçado isso. Ele poesia, essas coisas todas. Ele falava, sei com você, Tony, sei com você. E aí, às vezes, ele era muito, assim, direto, muito tímido também. As pessoas, o mestre Peixinho era muito seco. Ele não era muito seco, mas ele era muito tímido. Então ele falava, eu gosto de falar, você que fala. Lembro que a gente fez um programa que eu consegui pra gente no Jô Soares, na época, antes de ser na Globo, né? Era de outra emissora. E aí, eu falava, você fala. Eu falava, mestre, mas você é o mestre. Ele sempre pedia que eu falasse. E eu queria mostrar para ele a ladainha que eu tinha feito, que é um mestre pequenininho, né? E... Essa que eu ia pedir, mestre. Oi? Essa que eu ia pedir para o senhor cantar, velho. Essa ladainha aí que eu ia pedir para o senhor cantar. Vai lá. Esse momento foi um momento mágico. Foi um momento mágico onde eu cantei para ele no pé do berimbau e vi a emoção nos olhos do meu mestre, e ali eu soube que fazia sentido, que valia a pena. Traz essa emoção para nós, mestre. Meu mestre é pequenininho. O meu mestre é pequenininho, quando quer ficar menor. Pode ser seixo miúdo, ou ter o brilho do sol te cega. E te cega, tu procura, não acha. Se tu vem por baixo, ele voa. Se tu vem voando, ele abaixa. O meu mestre é pequenininho, cuidado do bonde, não vê. E quando ele abre, a ginga derrama na roda. Mandinga e fica maior que você, camarada. E meu mestre é bom. E meu mestre é bom, camarada. Mestre Peixinho. Mestre Peixinho, camarada. Quem me ensinou, camarada. Olha o meu mestre Peixinho. Mestre, é muito lindo ver essa energia que o senhor sente quando o senhor fala do seu mestre, mestre. Dá para ver que hoje a gente perdeu isso e é bom que toda essa molecada que esteja assistindo aí vê o que é gratidão, o que é aquela velha frase que existia na capoeira, a ele devo dinheiro, saúde, obrigação e tudo mais que ele me ensinou, mestre. É magnífico ver que até hoje o senhor hoje já tem essa grandeza toda na capoeira, mas o senhor ainda continua sendo discípulo, mestre. Isso é muito lindo mesmo, mestre. Putz, grilo. Parabéns, mestre. Vai cair. Wellington, eu posso falar uma coisinha aqui? Só umas coisas. Pode, mestre. Só pegar e falar uma coisinha, mestrão.
O Tá. Instagram só segura a gente 1 hora, certo? Ah, Então, ó, a gente tem, acredito que uns 8 minutos, tá bom? Aí cai, a gente pega e volta para cá, tá bom, mestrão? tá, eu tenho que, por exemplo, eu estou com meus filhos aqui, eles vão ter que sair e tudo Sei. mais. Hoje, como eu falei, é meu aniversário, né? Então eu estou Lógico, lógico. fazendo o fechamento. Eu só queria dizer que eu estou reativando, assim, tem um canal no YouTube Hum, que ficou um tempo parado, o Mestre Tony Vargas Oficial, mas tem muita coisa legal lá. E eu sei. vou. Gostaria que a galera fosse lá, desse uma força, fosse visitar, porque eu estou botando umas coisas novas, inclusive Hum. coisas que não são da capoeira. Né? Estou botando músicas que eu faço com violão, as pessoas sempre perguntam. Então, tá lá, nada de estúdio nem nada, uma coisa gravada em Lógico, casa, lógico, lógico. mesmo para poder, nesse momento também tão difícil, poder trocar alguma coisa com as pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanham. Então, tá lá no Mestre Tony Oficial. Os meninos, meus filhos, vão botar aí nos Instagrams e tudo mais, nas mídias deles também, algumas músicas inéditas que eu faço na hora e perco, eles têm guardado. Eu estou lá no Instagram também, Mestre Tony, para o pessoal chegar junto aí, que eu acho que é muito importante. E E a também gente falar vai divulgar muito, do mestrão. projeto que a gente tem, que é o Cidadão Considerado, que é um projeto que já tem um tempinho, quase 5 anos, dentro do ILE, que contempla jovens que estão se fazendo sujeitos na capoeira, se fazendo cidadãos na capoeira. Então, meu filho Gabriel toca esse projeto com os jovens, meu filho Tiago toca com as crianças, tem o apoio do meu filho Juan, dos amigos, dos alunos. A gente tem um braço desse projeto em Macapá, temos também um outro braço lá em Curitiba. Então, eu queria muito que vocês entrassem nessas mídias e nos ajudassem com isso tudo. Tá, Wellington? Ô, Vocês lógico. podem fazer as perguntas, qual é esse momento, porque depois também eu vou dar uma relaxada e tudo, mas vamos lá. O que a Vamos gente lá, vai... mestre. Ô, mestre, me diz o seguinte, o senhor tem mais ou menos mais uns 20 minutos com a gente, mestre? Só para a gente entrar nessa sessão de perguntas, daí a gente libera o senhor. Então, daqui a pouco vai cair, gente. Aproveita agora que vai cair, o mestre vai tomar uma aguinha. 8 horas a gente volta para a gente deixar o mestre também curtir o aniversário dele, ou não é? Daí a gente finaliza isso daqui uns 20 minutos. Todo esse povo cantando um parabéns bem grande pro mestre aí. Todo mundo junto, beleza, gente? Tá bom? Pode ser assim, mestrão? Para mim está Perguntas. ótimo. Para mim tá Ótimo, ótimo. mestre. Te agradeço de coração. Perguntas no direct da Rabo de Arraia ou no telefone 11 95629 1608. Aproveitem agora. E não esqueçam, o mestre vai. Eu vou pedir para o filho dele mandar aqui agora o canal para a gente já pegar e ficar divulgando aqui também. E a hora que acabar essa live, eu já vou mandar aí para todo mundo que recebe todos esses WhatsApps da vida. Eu já vou mandar o endereço dos canais do mestre, tá bom? Para a gente ir lá e absorver mais coisa ainda. Ok, gente? Obrigado. Imagina. Valeu. Então, mestre, eu vou desconectar agora. Umas 7h05 a gente volta, pode ser? Já 7h01. foi. Ok, valeu, mestrão. Voltem. Gente, daqui a pouquinho a gente volta, certo? Ô, Fábio, o grande Fábio tá aí. Tô vendo aí o mestre Brucutu, o grande mestre Brucutu, tá aí na área de Brasília. Mestre Calmo, tá vendo aí, mestre Calmo? Dá a honra de eu entrevistar o senhor, mestre, por favor, mestre. Tá bom, mestre? Por favor, mestre, eu quero saber toda a história aí dessa capoeira aí de Brasília, mestre. Na quinta-feira eu vou saber da história da capoeira de Goiânia. Na quarta vamos saber da história de Pernambuco com o grande mestre Barrão. Na sexta, mestre Mão Branca aqui com a gente vai desvendar tudo da capoeira mineira. Que maravilha, 220 está aí na área. Contra mestre Muralha. Marcos, tá todo mundo aí, mestre Tonhão, grande Cinzano, tá todo dia aí com a gente. Mestre Cinzano, HCC, Herança Cultural, grupo maravilhoso aqui de São Paulo, graças a Mestre 200 tá aí do Rio de Janeiro. Mestre Mão Branca tá aí também? Mestre Mão Branca, um dos nossos, sexta-feira, hein, mestre? Prepara todas aquelas histórias lá para nós, mestre. Eu quero saber tudo. Mestre Burguês, será que está aqui com a gente também?
Brucutu, já falei, meu amor. E minha esposa tá pedindo, por favor, coração, ela tá começando a me bater já de novo, gente. Por favor, grande mestre Tibi tá aí, mestra Mara tá aí também. Manu tá sempre aí, a Manu. A Manu não falha. Não falha, não falha, não falha. Ó, a Moniz aí, minha esposa tá aqui também, tá aqui do meu lado. Me cutucando, né, gente? Mestre Cobrinha, eu já falei que tava aí. Mestre Mancha, grande mestre Mancha. Um dos bambas da capoeira de São Paulo aqui, meu. Grande, todo mundo aí, gente. Obrigado de coração. Manda as perguntas agora, beleza? Eu vou desconectar aqui, já volto, tá bom? Vou tomar uma água também, ok? Valeu, gente. Tá bom o papo, hein? Tá bom o papo, hein? Compartilha aí, gente, que tá bom o papo. Chama todo mundo aí, tem 5 minutos para chamar todo mundo. Valeu, rapaziada. Um abraço. Amor, não. Mestre Tony Vargas voltando. Opa, ó o mestre aí. Tamo junto. Tamo junto, mestrão. Vamos só esperar o pessoal voltar aí, mestre. Tinha quase tá com 200 pessoas, não é, mestre? Enquanto isso, eu vou até dando uma olhadinha aqui nas perguntas, mestrão. Ô, mestre, e me diz o seguinte, enquanto tá aí, mestre. E essa... como é que fala? Só a última pergunta, mestre. E essa responsabilidade aí, depois da ida precoce do mestre aí, com todo esse grupo aí, senzala, que o senhor é um dos que ficou, né, mestre, a cargo dessa sensacional escola aí, mestre. Foi um desafio bom, mestrão? Então, o que acontece, né? Primeiro, é uma responsabilidade muito grande pessoal, né? De fazer uma leitura do que o mestre me ensinou sem ele estar perto. Né? Então, eu estava muito acostumado, muito mal acostumado. O mestre era um pai como eu, que mima demais os filhos. Né? Ele também me mimava muito. Então ele pegava um berimbau, armava o berimbau perfeito que ele tinha feito e falava, Tom, toca. Eu não precisava fazer nem tim nem tom. Hoje em dia até meus filhos me mimam assim, são meus filhos que me entregam o berimbau para tocar hiper afinado, super direitinho. Mas ele fazia isso, né? E de repente ele não estava lá para fazer isso. Até meus filhos ocuparem esse hiato aí que ficou, esse espaço aí que ficou, eu procurava ele, não tinha aquela pessoa para me dar aquele berimbau. Eu nem sabia se eu sabia botar aquele berimbau do jeito que tinha que botar. Então eu fiquei perdido. Depois eu não pensava em técnica, eu pensava em música, eu pensava em estratégia pedagógica, eu pensava em tudo. Em técnica para quê? Eu estava do lado do cara. E de repente ele não estava lá. Eu falei, e agora? Onde é que eu vou? Então, atender a essa responsabilidade, que é uma coisa muito pessoal, já foi e tem sido um trabalho bastante difícil. Bastante difícil. Né? Agora, quando se fala do macro, que é o Grupo Senzala, aí é um pouco mais complicado, né, ainda, porque o Grupo Senzala ele é um grupo muito plural. Né? Vários grupos têm um mestre, né, de referência. Né? Aquele mestre ali é o mestre que comanda aquele grupo. Claro que ele tem mestres outros que o apoiam, enfim, ele tem muitas vezes até uma estrutura de conselho de tudo. O Grupo Senzala, ele se configurou como grupo, foi o primeiro grupo que se chamou grupo. Por quê? Porque ninguém era mestre de ninguém. Começou com um grupo de jovens, os caras não tinham mestre, os caras não queriam ser mestre, não queriam nada. Eles queriam jogar capoeira, eles não tinham pretensão de nada. E, por conta disso, ele é um grupo muito plural. Né? É um grupo onde a diversidade é muito grande. Você tem... E existe uma intenção de manter isso. Por quê? Porque não tem um chefe, não tem um líder. Só que, apesar de não ter um chefe, não ter um líder, o mestre Peixinho se destacou muito com o trabalho dele.
o trabalho dele cresceu muito. Cresceu a um ponto das pessoas confundirem o Centro Cultural Senzala, na época, com o próprio Grupo Senzala. E eram coisas diferentes. O Grupo Senzala foi um grupo de uma determinada época, que se configurou de uma determinada época, que tem seu nome na história, pelo que fez pela capoeira naquele momento. Isso é inegável, não pode ser mexido, porque é história. Né? O Centro Cultural Senzala era tudo que se referia a Mestre Peixinho. Só tudo que se referia a Mestre Peixinho ganhou essa dimensão. Então isso deu uma confusão. Quando o mestre parte, existe a necessidade de se explicar isso, falar isso, uma gama de problemas que são de toda ordem. Aquela história, você tem um pai, que é aquele pai, ele vai embora e a família... Pai presente, né, mestre? Querem falar de herança, outro quer falar de não sei o quê, um acha que, não, o papai dizia isso, para mim ele dizia assim, mas para mim não. E o mestre Peixinho, ele tinha características muito especiais. Ele falava com cada um o que era de cada um. Imagina, ele me disse coisas que ele não disse a outros, e vice-versa. Eu disse, não, eu entendo assim. Né? E aí, bicho, ninguém quer ser aluno de ninguém. Queria ser aluno do mestre Peixinho. Estava todo mundo machucado, estava todo mundo sofrido. Então, todo mundo começou a querer falar em nome do mestre Peixinho, daquilo que ele falou, ficou confuso. Isso ficou confuso. Criamos um conselho, porque o Grupo Senzala não era o mestre Peixinho. Tem o mestre Grato, o mestre Itamar, o mestre Garrincha, o mestre Sorriso, o mestre Velho, o mestre Cláudio Nandinho. Alguns estão mais atuando mais ou menos, mas não importa. Né? Tem essa história toda. E tantos outros que passaram. Então, primeira dificuldade, deixar clara essa diferença, né, de uma estrutura de um grupo que tem um peso e um valor histórico gigante, né, com uma escola dentro do grupo que acabou se dividindo em diversas escolas. Houve essa necessidade, porque quem aglutinava essas diversas escolas, eu não estou falando da escola do mestre Gato, do mestre Itamar, não, essas escolas não. Elas estão lá firmes, os seus propósitos e ideais, que sempre afinam com o ideal do grupo. Mas o Centro Cultural, que era o mestre Peixinho, que era aqui um núcleo pulsante, mas que o mestre estava ali segurando, explode em diversas escolas também. E aí fica difícil. E vivemos um luto tumultuado, muito dolorido, muito demorado, como não poderia deixar de ser. Então, não escolhemos isso. E eu fico até muito triste quando, às vezes, as pessoas fazem comentários malvados sobre o Grupo Senzala. Porque o Grupo Senzala é a base e a raiz da maioria das coisas que estão aí. Lógico. Na capoeira hoje. E o grupo passou por uma dificuldade, ele perdeu uma pessoa muito importante. Né? E está passando ainda. Aí muitos novos Corda Vermelha, mas, pô, todo mundo é Corda Vermelha? Não, peraí, todo mundo é Corda Vermelha, não. Mas um grupo grande, alguma hora as pessoas vão ser corda preta, vão ser corda vermelha, vão ser corda verde e branca. Né? Alguma hora chega essa hora. E numa diversidade grande, num universo grande, você vai encontrar pessoas muito diferentes, e aí começa, pô, mas o que é senzala? Aquilo é senzala ou não é? Será que o bacana é ser todo mundo igual? A senzala nunca foi todo mundo igual. Essa é uma premissa do grupo. Essa é uma base do grupo. Não ser todo mundo igual. Não é. Às vezes, isso pode incomodar um pouco, atrapalhar um pouco em questão da identidade, mas a gente está se fazendo, nesse momento, se refazendo. E eu acredito que o Grupo Senzala será, de novo, um outro Grupo Senzala daqui a um bocado. Porque agora ele está nessa fase. Ele está se repensando mesmo. Né? Porque o mundo mudou, a capoeira mudou.
Você não tinha uma capoeira na Europa, você não tinha esse translado que tinha. Eu lembro que eu fiquei afastado de viver da capoeira profissionalmente. Quando eu voltei, Wellington, foi um susto enorme. As pessoas davam cursos, as pessoas tinham milhares e milhares de alunos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E eu voltei assim, né? Tenho que voltar para a capoeira, foi uma coisa até espiritual. Como? Sem aluno, sem nada. Na corda, muita gente diz que eu voltei. Às vezes eu escutei isso, fiquei tão triste. Até com esse comentário malvado. Ele foi um oportunista. Nossa. Voltou para a capoeira como oportunista. Aí eu estava para ser um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tive que abrir mão desse processo todo, voltar para a capoeira. E sem nada. Meus filhos, né, mais novos, nascendo, segurando uma regra, sem aluno, sem nada. E uma brincadeira que eu sempre faço, que um menino quis se filiar a mim, ele tinha 1000 alunos. Ele falou, pô, eu quero me filiar ao senhor, mestre. Eu não sabia nem o que era filiar, porque não tinha isso antes. Estava todo mundo filiando, todo mundo. E eu, caramba, o que é isso? Eu quero me filiar ao senhor, eu tenho 1000 alunos. Ele falou, pô, quantos alunos? Ele falou, eu tenho 1000. Eu falei, não, então vamos fazer o contrário, deixa eu me filiar a você. Eu tenho 15 alunos. Você tem 1000, pô, só tenho 15. Eu tinha 15 mesmo, era verdade. Enfim, é isso. Eu acho que o grupo sofreu muito e agora está entrando numa outra fase. Está se reestruturando de uma forma muito bonita. Bonita união, mas tá tendo união de novo. Sim, eu acho que nunca deixou de ter união, não. Nunca deixou, só uns deslizes, né, mestrão? O que acontece é o seguinte, velho, então o seu não é deslize. Na realidade, as pessoas elas estão muito pouco preparadas para uma discussão madura, infelizmente. Né? Não só na capoeira, você vê política. Pô, se a gente vive uma democracia, você quer defender um determinado ponto de vista político e o outro, a gente não precisa se maltratar. A gente viu na última eleição, pessoas deixaram de falar com os seus familiares, acabou a amizade, pessoas largaram um determinado profissional a que estavam ligados. Por quê? Né? Porque somos imaturos nessa coisa de poder discutir e ter um ponto de vista diferente. O Grupo Senzala, então, você imagina que é um lugar que brigou a vida inteira por essa diversidade, como é que fica? Né? É muito difícil. Eu sou um senhor agora de 62 anos, de repente tem um menino lá se formando com 30 anos, quer dizer, a idade do meu filho. Pô, e a gente tem que discutir, tem que ter serenidade para isso. Às vezes demora um pouco, mas eu acho que a estrutura do grupo, verdadeira do grupo, ela segurou isso. Então, independente de ter um quebra para cá, um quebra para lá, das dores, dos dissabores que causaram alguns momentos que não foram muito legais, que foram de intranquilidade, que foram até não pouco palatáveis, né? Hoje, a gente já está digerindo melhor tudo, porque, acima de tudo, temos a vontade de ser senzala, somos senzaleiros e temos orgulho disso, todos nós. Que legal, mas que legal, fico feliz. Já está uma pergunta que um rapaz tinha até feito, mas por que começou a mudar os logos? Eu acho que foi mais ou menos por causa disso, o senhor acabou de responder, né, mestre? Pois é, essa coisa, o logo é muito engraçado. Eu, quando teve essa confusão toda, tira daqui, bota ali, tira de lá, bota cá, eu falei, pô, eu não quero mais logo nenhum, porque está tanta briga por causa de um desenho, e não é isso. A essência é outra coisa. E aí, eu falei, pô, sempre que eu vou fazer, eu vou ficar no abadá sem logo nenhum. Aos alunos, não pode. Aí eu peguei e botei esse aqui, que é a minha tatuagem há muito tempo, né? E tudo. E aí eu tenho que botar o nome. Aí eu digo, pô, sorvete sem nome, rapaz, não precisa ter nome. Enfim, aí tem essas brigas, aí todo mundo que está se afirmando, está querendo mostrar que está aí no ranking, está querendo mostrar que também faz parte, que também tem ideias, que também é importante, precisa botar sua marca, e tudo é normal. Depois a gente vai vendo que isso é bobagem, que a marca que a gente tem que botar é essa aqui que a gente está botando, né? E que a gente sempre botou, que é batalhar pela capoeira, ter a capoeira dentro, viver a capoeira no dia a dia de verdade. Isso é o verdadeiro logo. Meu logo sou eu.
Lógico. É isso aí, mestrão. Então vamos lá. Acho que eu vou abrir já para as perguntas, para mim não tomar muito seu tempo, Vamos certo, lá. mestrão? E a gente pega aí um outro dia, a gente marca de novo, tá bom, mestre? Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui, mestre, é do mestre Tonhão, Mestre Mestre Tonhão, de Minas Gerais, de Belo Tonhão, Horizonte. beleza, Tonhão, bacana. Mestrão, ele pega e pergunta assim, mestre, o que que o senhor acha, mestre, desse... Tem uns movimentos utópicos que eu acho que eu vou simplificar, mestre, de unificar graduações. Ele pergunta isso. O que que o senhor acha disso? Tem o mestre Mulatinho, de Pernambuco. Se eu não me engano, não, acho que ele foi aluno do mestre Mosquito, né? E ele pega e fala muito disso, ele tem batido muito nessa tecla. Queria saber o que que o senhor acha disso, mestre. Nós queríamos saber, né? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro. Número um, tá? Respeito muito a opinião das pessoas. Acho que a capoeira, ela, como eu disse, através da mesma leitura que o Grupo Senzala tem. A capoeira precisa aceitar a sua diversidade. Então, sempre que alguém fala em unificar, gosto muito do Mulatinho, profundo respeito pelo mestre Mulatinho, mas sempre que falam em unificar, dizem de outras lutas que unificaram e por isso estão indo muito bem. E eu gostaria de saber primeiro onde é que a capoeira está indo muito mal, porque eu acho que a capoeira está indo muito bem. Uma coisa que veio de escravos, que veio do gueto, que foi discriminada, perseguida pela polícia, uma coisa que foi proibida por lei federal no Código Penal, há pouco tempo, historicamente falando, e hoje está no mundo, do jeito que está no mundo, sem ter unificado nada de graduação, né? Sem ter ninguém mandando em nada. As pessoas foram indo de um jeito meio. Dá para organizar um pouco melhor? Isso aqui que a gente está fazendo já é organizar um pouco melhor. Né? Antigamente a gente iria falando, né? Mas está bacana, não está? Você organizou, está usando aí uma mídia, está usando uma ferramenta bacana, está organizando. Então, eu acho que isso é uma coisa que quem está na capoeira, vivendo a capoeira no dia a dia, sabe que a gente não precisa disso. Para nada. Cada grupo, cada segmento da capoeira pode ter sua graduação e todos os outros vão respeitar. E sabe por quê? Aí vem a outra questão. Mas aí quando está numa roda, como é que a gente vai saber quem é quem? Quando é que um capoeira não soube quem é quem? O dia que o capoeira precisar de um crachá, de um brevê, de uma graduação, a graduação ela veio só para ajudar. Eu lembro que eu brincava com o mestre Peixinho, falando, será que alguma hora a gente vai poder abrir mão disso? Ele falou, rapaz, olha, teve uma hora que isso foi necessário. Talvez tenha uma hora que não seja mais. Agora ainda é. E eu uso. Eu falei, mestre, para mim basta. Quando sou usar, uso também. Né? Então, como ainda ele não soprou no meu ouvido que não é mais necessário, eu continuo usando. Mas, veja bem, na hora que a gente estiver numa roda de capoeira, quando eu cantar, vão saber. Quando eu jogar, vão saber. Você pega uma pessoa de 70 anos jogando a capoeira e sabe que ele foi bamba. Você sabe que ele foi bamba. Né? Dentro de uma percepção de garoto, ele não faz mais o que o garoto faz. Mas você fala, mas esse cara aqui não está enganando. Esse cara não é besta, não. Ele não ficou com cabelo branco e nunca jogou capoeira. Esse cara jogou capoeira. Ele é capoeirista. No falar, no andar, no tocar no birimbau. Aí ele não toca birimbau, tudo bem, mas ele canta, toca um pandeiro, troca uma ideia. A gente não precisa disso, eu acho. Essa é a minha humilde opinião, respeitando completamente a opinião dos outros. Que bom, mestre. Isso daí, minha opinião é a sua, mestre. Graças a Deus. Vamos lá. Mestre, aqui é uma pergunta. O senhor, eu vou simplificar que o cara escreveu muita coisa aqui, mestre, mas no final o que ele quer saber, mestre, não. O que ele quer saber, mestre, se o senhor viu alguma diferença depois que a capoeira foi... A nomeação da capoeira como patrimônio mundial pela Unesco, pelo IFAM, isso e aquilo, mestre. Então, é isso que ele quer saber, se o senhor percebe alguma diferença, assim, se melhorou, piorou, se adiantou alguma coisa. Então, infelizmente ainda não. Ainda não percebo. Gostaria muito de estar percebendo essa diferença. Veja bem,
Aqui, a gente ainda não entendeu. Eu acho que primeiro a gente tem que entender no Brasil. Desculpa, gente. Imagina. Eu sou alérgico e tem gatinhos aqui na casa. Então, estou um pouquinho alérgico. Olha só. Aqui no Brasil, porque eu acho que tem que começar no Brasil para depois a diferença ir lá para fora. Então, o reconhecimento dessa diferença tem que ser feito pelo capoeirista. Quando a capoeira é registrada como um bem material da nossa cultura, e quando existe um projeto, né, de se cuidar da capoeira, né, quem cuida da capoeira é o capoeirista. Quem vai cuidar... Ah, o IFAM. Não. O IFAM é o órgão, é o instrumento. Mas quem tem que cuidar da capoeira é o capoeirista. Então, para que faça sentido e tenha alguma diferença o fato da capoeira ter sido registrada como bem material, é preciso que essa salvaguarda seja feita pelo capoeirista. Por exemplo, essa semana, anteontem, chegou um livro que foi escrito pelos capoeiristas de uma determinada comunidade, em Brasília, né, na Ceilândia, se não me engano, onde colocaram a letra de Dona Isabel me pedindo. Olha que bonitinho, os dois capoeiristas falaram, ó, oi, fã, essa música aí é do mestre Tony Vargas. Tá? Os capoeiristas fizeram isso. Aí o IFAM, que não entende nada de capoeira, já ia fazendo o livro, falou, então tem que pedir permissão. Aí pediram minha autorização, aí eu botei. Mas quem vai fazer isso? É o cara do IFAM, que não conhece capoeira? Não, foi o capoeirista que teve esse cuidado. Não, essa música é muito importante. Não, pode deixar ela sem nome. Tem que pedir ao mestre Tony Vargas. Olha que bonitinho. Isso é salvaguarda da capoeira, ele salvaguardou. Está salvaguardando. Importantíssima, que já está sendo usada pelo MEC por tudo, e que não é por mim, Tony Vargas. Isso é que é o mais importante. Não é porque é minha. Não é isso, não. É porque essa música é o gueto, é a nossa fala, chegando lá no meio acadêmico, sendo respeitada no meio acadêmico, isso é a vitória de todos nós. Não é minha. Então, é um capoeirista que tem que promover essa salvaguarda da capoeira. Aí, talvez a gente possa ver uma diferença. Agora, se na hora que a gente sentar com o IFAM, eu quero contar que eu sou mais importante que você. Você quer dizer que o seu grupo é muito melhor do que o do outro. Os caras ficam olhando e não entendem nada. Aí vem um que, de repente, vai dizer assim, olha, se a gente unificasse, e talvez aí o IFAM entenda que o melhor vai ser unificar, porque ninguém está se entendendo, e aí meia dúzia que unifiquem vão ser a meia dúzia que vão falar pela capoeira. E a gente vai reclamar. Então, não dá certo. Trabalhei muito aqui no Rio de Janeiro por essa salvaguarda, por motivos também pessoais. Dei a minha contribuição, por motivos pessoais. O senhor fez parte até do grupo de trabalho, né, mestre? Sim, trabalhei muito. Eu, Cris, tá? Cristiane, trabalhou muito. E agora eu estou precisando fomentar os outros projetos, mas eu acho que, ideologicamente, é isso. As pessoas, nós que temos que fazer isso, modificar alguma coisa. Muito bem, mestre. Ela mudou de telefone, era até minha aluna, desculpa, Rick, que ela é uma porto-riquenha, mestre. Ela é mestra em patrimônio, entendeu? Cultural, por isso que ela já mandou essa pergunta. E ela é porto-riquenha, o apelido dela até de Rick, por causa do Rick Martin. Rick, obrigado. Vamos lá, mestre, tem uma outra aqui. O senhor tem... Essa pergunta é boa, eu já vi, eu sei que o senhor é muito bom nisso. Sensacional nesse ponto, mas o senhor vai responder aí para todo mundo. O instrutor Neném, do Rio de Janeiro, mestre, mora em Los Angeles hoje. Ele pergunta assim, mestre Tony, o senhor tem música de outros estilos musicais, como samba, pagode, música popular brasileira e tudo mais, mestrão? Então, sim, principalmente, eu tenho músicas infantis, porque é um trabalho que eu faço com violão e tudo, e tenho músicas lá eu botei agora mesmo uma música que é muito antiga, que tem quase 40 anos, chama Zacá e fala sobre o poder. É uma música que está lá no YouTube, está lá no YouTube, tá?
pode dar um pulinho lá. E também tem uma poesia que é quase um rap, quem dera, eu não sei fazer rap. Mas, e tem outras músicas. Só que eu sempre fiz isso muito mais para mim, para o meio familiar, e nunca gravei essas músicas. Não é? Mas tenho sim, tem outras músicas. E samba, tem algum tempo que eu venho tentando fazer alguma coisa. Eu respeito muito o samba, tá? O samba é coisa muito séria, né? Eu amo muito o samba, é uma coisa muito séria. Então, eu acho que eu estou me preparando para fazer um samba. Nessa preparação, eu fiz alguns já, mas, na minha opinião, eu estou começando, estou só me preparando para isso, em termos de samba. Fora isso, tem rock and roll, tem blues, tem vários estilos, tem frevo, algumas coisas que eu vou tentando brincar, mais para me divertir com meus filhos e com os meus amigos. Mas que legal. Eu tento botar alguma coisa. Se for lá, vai ver o Zacar, que é uma música que fala do poder. O Gladson fez uma pergunta ali. Tá, diz que o mestre Gladson fez uma pergunta. Peraí, tô chegando lá. O primeiro é do mestre Adelmo. Ele fez uma pergunta, o mestre Gladson, aí na tela, foi isso? Foi. Fala aí. Essa parada aqui. Vamos por hierarquia, como o mestre Gladson está confinado, sozinho. Amanhã o mestre Gladson está aqui com a gente, hein? O que o mestre Gladson fala? Mestre Tony, poderia falar um pouco a sua visão sobre capoeira e educação? O mestre Gladson pergunta se o senhor poderia falar um pouquinho sobre a capoeira e educação na sua visão, mestre. Então, mestre Gladson, te amo muito, muito obrigado. Mestre Gladson é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Veja bem, capoeira e educação. Esse grande educador me faz essa pergunta e me dá espaço para dizer o seguinte. Eu não conheço nada tão fantástico para se pensar a educação como ferramenta educacional do que a capoeira. Eu trabalho há muitos anos, hoje em dia eu sou coordenador de uma escola que lida com a educação infantil. Hoje em dia eu tenho mais de 40 anos trabalhando com crianças pequenas, né? Até os 6 anos, até os 7 anos, principalmente. Eu trabalhei com várias faixas etárias, mas principalmente essas faixas etárias foram um dos pioneiros da capoeira aqui. Eu acho que a educação ela é, sobretudo, diálogo. Ela é, sobretudo, transformação. Ela é, sobretudo, a possibilidade de criar uma consciência sobre o mundo, sobre o outro. E a capoeira, para mim, é a mesma coisa. O jogo é diálogo, é um ato dialógico. Eu acho que o diálogo é amor. A base do diálogo é o amor. Por quê? Eu preciso querer conversar com você. As pessoas estão aí vendo que elas querem conversar comigo. Elas querem conversar contigo. Então, esse querer, ele é amar também. É estar predisposto é abrir o coração para isso. É, às vezes, abrir mão de alguma coisa que é tua para receber a coisa que é do outro, o que o outro está falando, a ideia do outro. E, com a minha ideia e a tua ideia, a gente construir alguma coisa. Para mim, isso é educação em todos os níveis, mas principalmente educação infantil. Né? Mas em todos os níveis. E aí a capoeira é isso. Para eu jogar com você, se eu for bom pra caramba e você não for tão bom, eu te bati o tempo todo, não teve um jogo. Eu posso achar que eu fui campeão, bati nele pra caramba. Não teve jogo. Se você começar a não querer jogar comigo, e você fala, tá vendo? Ele não me deu uma rasteira. Eu falo, tá vendo? Você não deu nenhuma meia-lua. Você também não deu, então a gente não jogou. A gente fez outra coisa, não teve diálogo. Então, se eu for o cara da educação que quero falar o que eu acho que é tudo, não tem comunicação. Por isso que o jovem não gosta da escola. Por isso que o aluno não quer ir para a escola. Bate palma quando não tem escola. Por isso que o aluno, de repente, fica feliz de não estar indo para a escola agora. Por quê? Porque a escola não dialoga com ele. O professor não dialoga com ele. Não existe um espaço de amor, um espaço de diálogo, um espaço de criativo, onde cada um, junto com o outro, vai construir o jogo. E capoeira é isso. Se a capoeira tem isso, ela é um instrumento fantástico para a educação. Eu gostaria de poder falar muito mais sobre esse tema. Inclusive, eu estou querendo criar um programa
dentro dessas mídias todas, que vai falar exatamente sobre isso, um pouco sobre educação. Já fiz a primeira coisa, daqui a talvez essa semana já saia lá no canal um pouquinho disso, da gente falando sobre educação, mas será um prazer inenarrável ter o senhor lá, ajudando a gente a pensar isso tudo. O senhor tem uma visão tão humanitária, tão maravilhosa. Que se as pessoas pensassem como o senhor pensa, talvez não estivessem vivendo o que estamos vivendo, porque isso é fruto de desumanidade, de falta de amor. É só um vírus, não é só um vírus. Não, é mais que isso. não é só, é mais do que isso. Muito obrigado, mestre Lázaro. Imagina. Mestre, por isso que eu tenho até uma frase que é o seguinte, que eu vejo capoeira em tudo, mestre. Eu sempre estou vendo a capoeira em pequenos detalhes, quando vai no mercado, quando você vai na escola, que você vê ali, você vê que ela se encaixa em muita coisa, por isso que ela está sempre com a gente, andando lado a lado, não é, mestre? É demais. Mestre, agora tem uma aqui do mestre Adelmo. Adelmo, meu querido. Outro educador fabuloso. Fabulosíssimo. Fantástico, Adelmo. Mestrão, ele pergunta assim, mestre Tony Vargas é sabido no seu trabalho infantil que demonstra sensibilidade e amor, foi tudo que o senhor acabou de falar, né? E por outro lado, suas composições, além de poéticas, falam da malandragem, da maldade da vida, da morte e da vida. Como o senhor explica isso tudo, mestrão, que o senhor consegue transmitir? Então, na realidade está tudo junto, né? Está tudo junto em etapas diferentes, né? Eu preciso buscar o meu universo infantil, a minha leveza, a oportunidade que as crianças me deram de criar, de brincar, para poder ser feliz e para poder fazer também uma leitura desse outro universo, que é o universo adulto. A capoeira me ensinou que não tem bom nem mal. Tem bom e mal. Né? Eles convivem. Então, da mesma forma que você vem aqui e faz... Veja bem, olha só. Tem alguém andando na floresta. Tem alguém andando na floresta. Eu olho e não vejo ninguém. Eu olho e não vejo ninguém. Eu olho e não vejo ninguém. Será um coelhinho? Será um passarinho? Me diga o que será. Eu olho e não vejo ninguém. Ou seja, se liga. Tem alguma coisa que você não está vendo. Né? Só que é uma linguagem infantil. Mas a questão está lá. Eu olho e não vejo ninguém. Vamos entrar nessa floresta com cuidado. A capoeira está lá. É uma música completamente infantil. Mas quem me conhece, quem sabe que eu vou fazer uma música como Dona Isabel ou Minha Pele é Negra, né? Também vai ver que elas se encontram em algum lugar. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu separo e boto bastante doce, carinho nesse universo infantil, porque as crianças merecem, elas tiram isso de mim, o melhor que eu tenho de mim. Mas tem um outro lado, que tem que estar atento, né? Então, as coisas convivem harmonicamente, tá, Leon? Que legal, mestre. Mestre, tem uma outra aqui, o Todinho Senzala, mestre. Ele pergunta qual a importância da Travessa Angrandense para o Grupo Senzala. Então, a Travessa Angrense foi esse lugar onde eu cheguei, né? Antes da Travessa Angrense, quem já estudou um pouquinho da história do grupo, vê que o grupo começa lá num terraço, sem ser grupo, sem ser nada. Era só uns jovens treinando. Então tinha um espaço. O espaço físico, né? Ele também é importante, né? Porque ele aglutina ali aquelas pessoas. E aí daí eles saíram, depois eles vão para casa de um menino que chamava Elinho, eles vão para o Cosme Velho, e depois eles vão para a Associação de Servidores de Estado, né? Que depois o mestre Camisa volta a dar aulas lá, mas aí todos davam aulas juntos, ou seja, aquilo ali era um espaço que configurava, que continha né, o Grupo Senzala. E teve um momento que ficou assim, esse espaço
esse espaço ficou meio perdido e a Travessa Angrense acabou sendo, durante um tempo, um espaço de referência, onde os escolas vermelhas iam, os alunos iam e todo mundo convivia numa profunda harmonia, né, ali. Então, essa importância foi fundamental, né? E para o trabalho do Mestre Peixinho também, porque foi um trabalho onde chegou essa geração que permanece até hoje e onde foi criado o Centro Cultural Senzala como uma ideia, né, que identificava o trabalho de Mestre Peixinho. Então, a Travessa Angrense tem uma importância. Passaram pessoas de vários lugares, num momento onde as pessoas não viajavam tanto, passaram pessoas de São Paulo, de outros lugares, do norte, do sul, até para o Rio de Janeiro também sempre foi muito visitado, sempre foi muito... Então, muitas pessoas passaram por ali e acabou virando, então, um espaço de referência. Vir ao Rio, sem ir à Travessa Angrense, ninguém queria fazer isso, todo mundo queria passar por lá. Como outros espaços também, mas esse espaço, em termos de Grupo Senzala, naquele momento, foi um espaço de muita importância de aglutinar grandes capoeiristas e reunir os bambas da Senzala na época, né? E eu estava ali tentando aprender. Ah, que legal, mestrão. Mestrão, a gente tem 20 minutos para ser derrubado de novo, tá bom? Mas podemos ainda ficar mais um pouquinho, mais uns... Aí, quando der mais uns 10, o senhor pega e a gente se despede, para a gente não tomar tanto seu tempo. Mas não, tá bacana. Vamos sim. Tá vamos bacana? fechar Pode esses ser? 10 minutos. E tá. até porque é um dia que eu faço várias coisas que eu tenho que fazer. É o dia do meu aniversário e tudo, eu tenho que fazer uma série de coisas. Isso aí. E depois a gente queria os filhos aí também para cantar parabéns com a gente aí, esses braços direitos que o senhor tem aí, que eu sempre vejo acompanhando o senhor, mas parabéns, sua esposa, todo mundo aí, mestrão, parabéns de coração. Bom, o Lelo, de Belém do Pará, mestre, ele queria saber, qual, na tua opinião, qual a sua melhor música que o senhor já compôs? As pessoas perguntam muito isso, eu acho essa pergunta quase impossível de responder, porque tem muitas músicas que eu gosto muito, que foram importantes, às vezes, em épocas diferentes, e tiveram importâncias diferentes, né? Quando vem de Luanda é uma música que eu amo, e canto... Quando eu venho de Luanda... Essa é uma música que eu gosto muito. Dona Isabel teve um outro tipo de importância, porque foi uma música que me ajudou a questionar uma história que era contada e que me foi contada através de uma visão do opressor, né? Uma história contada errada para reforçar conceitos falsos, né? E que eu tive a oportunidade de falar para os meus irmãos através da música que não era bem assim. Eu tive acesso à informação de que não era bem assim. Eu, através de ter podido batalhar e fazer uma universidade e ler, tive acesso a isso e queria repartir com meus irmãos. E a capoeira a gente sabe que é muito plural. Então, você tem gente que deu um curso aqui no Rio de Janeiro, gratuito, na época do Capoeira Viva, o pessoal que trabalhava com crianças. Tinham 200 e tantas pessoas. Eu tive o trabalho de ver as fichas. Tinham pessoas semi-analfabetas e tinham pessoas com doutorado concluído, trabalhando com crianças, capoeiristas. Então, é lindo isso, é lindo isso. Essas pessoas todas ali sendo capoeiristas e exercendo a capoeira. Então, eu procurei uma linguagem e achei que a ladainha, que a música era a linguagem que todos, que era democrática, que todos poderiam entender. Deu certo. Então, para mim, Dona Isabel é um marco. Minha Pele Negra, Mestre Pastinha, eu não sei escolher uma música. Elas têm importâncias diferentes. Inclusive, dizendo que eu vou fazer agora também um casa mesmo, assim, bem simples, cantar e botar lá no YouTube essas músicas, as mais antigas. Por quê? Tem pessoas que às vezes começam a dizer, não, no outro dia uma pessoa afirmou, um aluno meu, que Mestre Pastinha era uma música do Mestre Pastinha. Não faz muito sentido, né? Quer dizer, eu fico até meio chateado com uma pessoa que é um mestre capoeira dizer uma coisa dessa.
Quer dizer, Mestre Faxinha ia cantar uma vez, perguntaram a ele mesmo o que é a capoeira. Quer dizer, já de começo não faria sentido nenhum, em se tratando principalmente do Mestre Faxinha, né? O Mestre Faxinha disse que capoeira é um barquinho solto nas ondas do mar, né? E eu, a partir disso, fiz a ladainha. Mas as pessoas falam, há pouco tempo também, sem nenhuma maldade, eu sei, uma menina fala de um ponto para Preto Velho, que a minha pele é negra, e que depois ela se corrige e diz que soube que é uma música de capoeira, mas não sabe o mestre, não dá o devido crédito. E eu acho isso fantástico. Muitas músicas minhas estão sendo cantadas em terreiros, em casas de santo, em leis, principalmente no Sul, né? Em leis, em casas de Umbanda, e sendo até pedidos e requisitados por entidades, o que me honra profundamente. Muito obrigado. E quem sou eu para receber uma honra tão grande? Mas, se as pessoas amanhã vão gravar isso, tem que saber que nós, capoeiristas, no passado, a capoeira precisou muito das músicas de Umbanda, de Candomblé de Caboclo, das músicas de diversas outras manifestações, e hoje a gente fica muito feliz de poder, nesse refluxo, estar ajudando também nossos irmãos da nossa cultura afro-brasileira, das religiões de matriz africana. Mas é importante que saiba que é a capoeira que tá mandando essas músicas para lá. No caso, eu sou o compositor de algumas, mas é a capoeira. Que legal, mano. Puta reconhecimento falando português, claro. Parabéns demais, mestrão. Mestre, o contramestre índio lá de Brasília, lá do mestre Cal, ele pergunta: qual a sua opinião a respeito da musicalidade de hoje na capoeira? Lá do Desculpa, ficou um pouco baixo, Wellington, eu não ouvi o final. Desculpa. Não, mestre, peraí. Desculpa, mestre, qual a sua opinião a respeito da musicalidade hoje na capoeira? Lado bom sobre escrevermos música para capoeira. Desculpa, Wellington, o áudio. Uma vez você pode me ajudar, que o áudio ficou muito baixo. Melhorou agora, mestre? Melhorou. Então acho que meu fone aqui estava abrindo o bico, a bateria, acho que é por isso. Tá. Vamos lá que eu já desliguei ele. Então, mestre, ele pergunta assim, né? Mestre, qual a sua opinião a respeito da musicalidade de hoje na capoeira? O lado bom sobre escrevermos música para capoeira, porém que os fundamentos estão se perdendo. As músicas são cantadas em qualquer ocasião, em qualquer toque, sem nada a ver com o que acontece na roda. Qual a sua opinião? Como o senhor define isso, mestre? O senhor vê isso? Como é que é? Essa pergunta é muito interessante, até porque ela dá margem para muitas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que, às vezes, a gente tem que ter um cuidado para não romancear muito o que acontecia no passado, tá? Porque no passado era uma outra coisa. Se a gente for pegar bem a história da musicalidade na capoeira, teve um bom tempo que a gente não tinha musicalidade organizada. Não tinha o que chamam de bateria ou de charanga, ou no meu caso, de ritmo organizado, né? Por quê? Simplesmente porque não dava. Era uma manifestação no meio da rua. Eu vi algumas fotos, um cara com uma viola, um outro com um pandeiro, o cara com cigarro na boca, os caras jogando capoeira. Não tinha berimbau, não tinha tabaco, então não tinha mesmo, né? Como é que ia ter um tabaco no meio da rua? Então o fato de ser no meio da rua, de ser proibido durante tanto tempo, impedia até uma organização. Depois, né, você tem uma organização lá em Mestre Faxinha, em Mestre Bimba, né? Depois em Mestre Faxinha, depois no Barracão do Seu Valdemar, enfim, em outros lugares que a gente não tem, às vezes, nem tanto conhecimento, né? Mas que sentiram a necessidade e tiveram a possibilidade de começar a ter um espaço fechado, de organizar as suas formas, as suas características de montar o seu ritual, né? E o seu ritmo e tudo mais. Então, é possível que naquela época tenha começado, que não é muito longe, tenha começado, né, as músicas a fazer um sentido, porque isso é herdado de outras manifestações. Claro, no candomblé você não vai cantar uma cantiga qualquer para qualquer momento. A cantiga é cantada para um determinado momento, porque ela é vinculada ao ritual.
Na capoeira, talvez tenha tido um momento onde os mais velhos, até por influência disso, conseguiam fazer isso, quer dizer, seja, vincular o que está sendo cantado com o que está acontecendo na roda, e isso é muito bacana. Com o tempo, isso foi se perdendo, a velocidade foi aumentando, as pessoas que foram cantando tinham menos conhecimento, eu mesmo. Eu não tinha metade do meu conhecimento, já cantava, as pessoas já gostavam da minha voz e tudo. Hoje em dia eu sei que eu fiz muita bobagem, cantava muito sem estar preparado para cantar, até o que cantava, até o que eu mesmo fazia. Né? Mas existe uma outra coisa aí que eu acho que é fundamental. Primeiro, é que as músicas de capoeira sejam feitas de verdade, de coração. Né? Música é alguma coisa que tem que vir para você e representar alguma coisa. Não tem problema nenhum fazer uma música que me represente. Por quê? Esse é o meu espaço, eu sou do gueto. Pô. Vou ser representado aonde? Na Academia Brasileira, lá de música, né? De letras. Vou ter que ser representado na capoeira, é ali que é meu espaço. O espaço que eu conquistei, que eu estou há 50 anos ali, me machucando, não entendendo, sofrendo, chorando, indo, voltando. Então, aquele é meu espaço para eu falar o que eu sinto. Então, nem toda música ela vai necessariamente ter que expressar alguma coisa da obra. Tem músicas que expressam, ou que podem ser usadas ali. Tem músicas que não devemos cantar em determinadas situações. Isso vai diferenciar um cantador de um cara que canta, ou de um cantor. Né? O cantador ele tem esse feeling, ele desenvolve essa pulsação, essa relação com o que está acontecendo ali, com o ritual. Ele é uma outra coisa. Né? Na verdade, o cantador verdadeiro é um alabor, né? Um cuidador daquela situação. Então ele vai perceber, sim, que em alguns momentos ele vai vincular. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu canto, uma vez eu cantei uma coisa, o cara falou assim, pô, não entendi. Estava um jogo rodando ali, você cantou uma coisa, tinha nada a ver com o jogo. Eu falei, pois é, mas tinha a ver com outra coisa que estava acontecendo na roda, que você não percebeu. Aí o cara ficou sem graça, pô, desculpa, Tony. Eu falei, pois é, estava acontecendo uma coisa na roda, e eu cantei, porque a roda não é só o jogo. Acontecem várias coisas na roda. Então, de repente, está chegando alguém mal intencionado na roda. E eu posso cantar para isso, não estou cantando mais para o jogo. Então, são muitas nuances, por isso é muito difícil responder esse tipo de pergunta diretamente, porque, né, não, eu acho que está todo mundo cantando errado. Agora, é claro que vai muita gente que vai cantar para dar show. Não estou negando show de capoeira. O show é muito legal. Inclusive, a gente tem que pegar e fazer show de capoeira mesmo, no teatro. Vamos lá para ouvir música. É outra coisa. É outra coisa. Mas ali é ritual, não é show. Então, a pessoa quer cantar para dar show, a pessoa quer cantar para mostrar a sua voz. Não é só isso. Então, às vezes, desconecta mesmo. Né? E tem gente que faz música pelo mesmo motivo. Quer fazer música, outra música, para ficar famoso, para ter like. O negócio agora é like. Então, a pessoa vai lá e sai fazendo música de qualquer coisa, rimando lelé com axé, e aí é triste mesmo. Mas tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente séria, tem muita gente resgatando, se expressando e tentando dar continuidade a esse projeto de ter uma musicalidade bacana. Que legal, mestre. A mestre Lu Pimenta, mestre, daqui de Campinas, que era de BH, da Cordão de Ouro, ela pergunta assim, mestre, quando o senhor descobriu que era um excelente compositor? Como isso aflorou? Mestre Lu Pimenta, te adoro. Aliás, não sou eu, não. Tem um monte de gente que te adora. Você é uma pessoa maravilhosa. Tá? Muito, muito maravilhosa. Olha só, eu não sei, não fui bem eu que descobri, não me lembro. As pessoas foram me dizendo que o que eu fazia tocava. Elas modificavam a roda de alguma forma. E isso que foi um sinal para mim que eu estava no caminho legal. Eu não sei se eu sou um excelente compositor, eu não gosto muito de rótulos, não, porque eu sei que o que eu faço é de verdade para a capoeira e para vocês, do fundo do meu coração. Que legal, mestrão. Mestrão, tem um aqui também, eu não sei o que o senhor acha das federações, entendeu? Eu acho meio ilusório. O que o senhor acha das federações da capoeira? Olha, eu acho que toda iniciativa que existe de fazer
tentar ajudar a capoeira é legal. Se a federação ela é feita para ajudar a capoeira, eu vou acreditar nisso, vou achar que é bacana. Eu não pertenço a nenhuma até agora, porque a linha que elas vêm desenvolvendo não é bem uma linha que me interessa, que eu acredite, mas respeito. Respeito são tentativas de se juntar para pensar e fazer capoeira. Tenho amigos que pertencem a alguns, os respeito e respeito a intenção, a ideia e a motivação deles. Eu não pertenço a nenhuma e sempre ressalto o seguinte, quer dizer, tomara que as federações consigam ajudar um pouco mais, porque até agora a capoeira não chegou ao mundo através de federações, chegou através do capoeirista, né? Chegou através dos grupos, chegou através dessa força deles. Mas eu espero que as federações, alguma hora, possam realmente ajudar, sim, a capoeira. E saibam também que a gente não precisa fazer federações só ligadas à área esportiva, né? Eu e você, por exemplo, podemos ter uma associação, juntar com outros amigos, fazemos uma federação cultural, uma federação artística, tudo isso é válido, tá? Mas eu respeito a todos que estão trabalhando pela capoeira. Entendi, mestrão. A gente, eu vou só pegar e dar um toque, gente. Acho que tem gente que entra depois. O Helder perguntou quando o senhor começou e tal. É só acompanhar lá pelo YouTube. O mestre já respondeu isso lá atrás, no começo da nossa conversa. Teve uns outros que perguntou também da sua ligação com o mestre Peixinho. Acho que, de repente, é aqueles desavisados que chegam na segunda aula, ou não é, mestre? E o capoeirista tem que aprender a chegar no horário para escutar tudo que o senhor falou, mas mesmo assim tem reprise para quem precisar e quiser conhecer melhor, conhecer toda a história que o mestre contou para nós, tá bom? Essa era que eu já perguntei. Mestre, nós temos mais ou menos uns 8 minutos, mestrão. Eu vou te falar que as perguntas eu acho que já esgotaram, que nem eu falei, eu quero que você aproveite esse momento. Quem fez? O mestre Burguês parece que fez uma pergunta, meu amigo. Sou batido, então. Aqui, acabei de ver. Mestre Tony Vargas, para você, onde vem a palma de terreiro, que na Bahia eles não usam? Você acha que tem uma de samba carioca? Vem do samba carioca? Pois é, uma vez eu estava conversando com um baiano e ele disse assim: rapaz, sua música é boa, mas tem muita influência do samba, né? Carioca, né? Eu falei, deve ser porque eu sou carioca, a sua tem muito do samba de roda da Bahia. Claro que deve ser por aí, né? A gente, né, Burguês, ouviu o pagode, partido alto, enfim, todo jeito carioca de reler e de ler, várias outras manifestações presentes em outros lugares que nos iluminaram e são também fonte da nossa música, né? São estruturas fundamentais para a nossa música, então são fundamentos da gente também musicalmente. E é claro que a palma de terreiro vem daí, sempre foi a palma que a gente bateu no Rio, briguei por ela, né, quando começou a ser modificada. Eu acho que é uma palma que se encaixa muito bem no São Bento Grande de Angola, que é um ritmo fluido, que também é um ritmo que se tocou primordialmente, né, você sabe muito bem disso, que estava lá junto comigo, né, nas nossas rodas e tudo mais, era por aí. Então, é claro, nós temos influência sim, do nosso samba, do samba carioca, do partido alto, temos influência assim, da pernada carioca, enfim, dessas manifestações, e do samba de break, na música de mestre Leopoldina, que é uma coisa fantástica e tudo mais. Tá? Um abraço, Burguês, muito obrigado. Vamos lá. Mestrão. Mestrão, a esposa que é a mestre Maurício tem uma pergunta que o senhor vai fazer ao vivo. Oi, mestre. Tudo bom? Oi, minha querida. Tudo bom? Tudo jóia? Ô, mestre, naquela época lá no evento do mestre do Flávio, né? Que o senhor estava cantou ao vivo, Maranhão, Maranhão, com o mestre Boca Rica. Qual foi a emoção desse dia aí, mestre? Conta aí que aquele dia a gente sentiu muito arrepio, muita energia. Então, mestre Boca Rica é um presente, foi um presente que eu ganhei, ter essa oportunidade de estar com ele algumas vezes e aprofundar com ele um pouco da musicalidade. Teve uma influência muito grande nesse São Bento pequeno que eu toco hoje, nesse balanço. E boa, filhão. eu
Me emociono sempre quando penso nele. Imagina estar ao lado dele e vê-lo cantando. Um cantador fantástico, com um feeling absurdo, que coloca um amor muito grande naquilo que faz, com muita vivência de musicalidade que ele ganhou nas feiras, nas rodas de capoeira, com músicas fantásticas. E é aquele dessas pessoas que a gente aprende de estar ao lado. A generosidade dele é uma coisa fantástica. Ele me modificou completamente, musicalmente. O meu encontro com ele me modificou completamente. Né? É por aí. Tá? Wellington, como é que a gente está de tempo aí, Wellington? Oi? Como é que está o tempo aí? Não, o tempo nós temos 3 minutos, mestre. Nós vamos ter que encerrar e pelo menos só se despedir depois. Eu queria só falar para o seu filho aí, mestre, se ele pescou alguma coisa aí, que eu não se ficou alguma para trás aí que vale a pena, alguma pergunta, só para a gente não deixar de repente algum mestre aí, porque o pessoal... Mestre Marrom está me mandando um abraço aqui. Muito obrigado, Marrom, meu irmão. A gente vai estar junto numa live aí essa semana, né, com o café. Não sei bem qual é a semana. Fiquem atentos, por favor. Vai ser uma live muito bacana. Eu devo fazer uma outra também. Dá para tocar alguma coisa ou já acabou o tempo? Dá, mestrão. Dá para cantar. Já deu. Pega aí, galera. Me ajuda aqui rapidinho. Vem, menino. Bora que é meu aniversário. Tá ali, ó. E depois a gente serve o parabéns, hein? Senão só volta pro parabéns, mestre. Para ficar gravando os parabéns ao vivo. O parabéns está aqui. Vambora. Pega o instrumento. Tá aparecendo aí. Aê! Foi tudo da capoeira de Deus, tenho que agradecer. Vai! Tudo da capoeira de Deus, tenho que agradecer. Foi me deu um birimbau, eu tenho que agradecer. Me deu um alta-vaca, tenho que agradecer. Me deu o meu bandeiro, tenho que agradecer. Foi tudo da capoeira de Deus, tenho que agradecer. Foi me deu 3 filhos lindos também, tenho que agradecer. Foi tudo da capoeira de Deus, tenho que agradecer. Essa oportunidade, olha aí, tenho que agradecer. Eu só vou cantar de tarde, olha aí, tenho que agradecer. Imagina, obrigado, mestre. Vamos comprar o material aí, a gente está em casa, nós dá para comprar esse material maravilhoso, o Rafa e a Raia. Vamos dar uma força, vamos estar junto todo mundo. Então, família, beijo, tá? Beijo a todos. Valeu. Mestre, não me esquece de mandar o canal e tudo para mim já disparar para todo mundo aí que estava assistindo. Mestre Tony Vargas Oficial. Mestre Tony Vargas Oficial, no Mestre YouTube. Tony Vargas Oficial, certo, meu amigo? Valeu, galera. Valeu. Parabéns. Obrigado. Muitos anos que o senhor esteja com a gente, mestrão. Que se multiplique tudo. Obrigado de coração, mestre. Obrigado demais. Moral show. Foi bom, hein, gente? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, como eu agradeço a Deus por esses momentos que Ele tem me dado. Obrigado, gente.
Obrigado de coração, gente. Obrigado, mestre Burguês. Obrigado a todos. Amanhã, mestre Gladson com a gente. Mestre Gladson com a gente amanhã. Valeu, gente. Vamos lá nessa eterna mania de gingar, a gente aprender com todos esses baluartes. Obrigado. Canal do YouTube da Rabo de Arraia. Desculpa que eu me empolguei. Não é corona, não. Obrigado, gente. Vai estar lá amanhã já disponível essa live sensacional. Obrigado, obrigado, obrigado a todos, Manhosa. Obrigado, obrigado, obrigado a